Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não comprometeis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o evangelho de hoje narra o envio dos 72 discípulos. Jesus, ao enviar os discípulos, lhes passa algumas prescrições. Nós sabemos que o envio daquele que aceita de bom grado, do coração aberto, ser mensageiro da palavra de Deus, ele precisa se despojar de si mesmo. Ele precisa, com disposição, com alegria, poder caminhar e levar a palavra tanto no coração como na sua vida e nas suas atitudes. Nós sabemos que a messe ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Há um convite que chega para mim e para você, e chega para todos da mesma forma, mas poucos são aqueles que assumem esse trabalho. Poucos são aqueles que, de maneira verdadeira, de maneira prazerosa, recebem e vão ao trabalho. Nós sabemos que o chamado de Deus, ele sonda, ele toca no nosso íntimo. A palavra de Deus, ela muda a nossa vida. E deve ser assim na caminhada daquele que é chamado para a missão. Jesus fala que não devemos levar nada conosco. O desapego de si mesmo, desapego às coisas materiais, é fundamental para aquele que entendeu qual é o verdadeiro tesouro que deve ser levado, que é a palavra de Deus, o anúncio do reino dos céus que está próximo, o qual nós não sabemos o dia e a hora em que ele virá. A palavra de Deus também diz que nós devemos receber aquilo que nos é oferecido, dar a paz, desejar a paz àquelas pessoas que a aceitam, essa paz que muda a vida das pessoas, em contrapartida, um olhar diferente para uma caminhada em missão. Esse chamado ele deve causar um impacto dentro de nós, porque mediante a esse trabalho de evangelização, nós precisamos entender que a presença do Senhor ela é nítida nas nossas atitudes, nos nossos atos. O evangelho de hoje também nos ensina que se nós não formos bem recebidos, nós devemos olhar para frente e entender que a mensagem, muitas vezes sendo proclamada, ela não é bem aceita entre as pessoas. A gente deseja paz, mas se essa paz ela não é aceita, ela volta para nós. Assim, também as graças de Deus, as bênçãos de Deus voltam para nós ao ponto em que as pessoas não aceitam. Então, essa é a vida do missionário, essa é a vida de quem levanta, de quem caminha com Cristo.